Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindo de volta ao nosso informativo agora do mês de março. Eu sou o pastor Carlos Schultz e vocês estão no nosso canal Intercessores Romênia 18. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom poder falar com vocês de novo, depois desse período um pouquinho mais longo aí sem gravar vídeos. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da nossa agenda no mês de março, de como foi, como tem sido e o que ainda vamos fazer, ok? Pois bem, começando nos dias 2, 9 e 16 de março, nós estivemos envolvidos aí num curso de mobilização missionária aqui na Romênia. Algo muito importante a ser desenvolvido aqui entre as igrejas na Romênia, porque a Romênia, ela não tem as igrejas romênias não têm uma visão muito acurada e muito bíblica a respeito de missões, a respeito de evangelismo. Para vocês terem uma ideia, o noroeste da Romênia, a região de Timișoara, Cluj-Napoca, possuem as maiores igrejas de toda a Romênia, o maior número de crentes ali na Romênia. No entanto, nada fazem para que o sudeste, a região onde nós estamos, ali a região de Constanța, a região de Dragoneț-Ioți, por exemplo, seja alcançado por o Evangelho de Cristo. Geralmente nessas regiões, com poucos ou nenhum crente, geralmente são missionários de fora que fazem algo para poder ali levar o Evangelho de Cristo. E nas igrejas também aqui da região sudeste, elas são pouco desenvolvidas, muitos líderes precisando de treinamento, no entanto, a igreja ali da região de Timișoara nada faz para poder ajudar e auxiliar. Há um conceito muito individualista aqui na Romênia. Então, foi um curso muito bacana, foi tratado basicamente teologia de missões no Antigo Testamento, teologia de missões no Novo Testamento, implicações práticas, e algumas oficinas práticas de como compartilhar o Evangelho de Cristo. Muito interessante foi notar o número muito grande de jovens e jovens adultos, pessoas interessadas, que entenderam, que estão apaixonadas em querer levar o Evangelho de Cristo. No entanto, os irmãos estejam orando, porque muitos desses jovens vão retornar às suas igrejas, no entanto, e não vão encontrar ali respaldo, ajuda, investimento no treinamento desse camarada, para que ele tanto se torne um missionário ou que ele desenvolva projetos de plantação de igreja dentro do solo romeno. Isso ocorre basicamente por dois motivos. O primeiro deles é que geralmente os pastores não querem dispor da sua mão de obra, porque, em tese, dentro da cabeça deles, a igreja vai ficar desfalcada. Então, para que eu vou investir no Bogdan, se o Bogdan me é útil aqui na igreja? Então ele trabalha aqui na igreja dentro do aspecto litúrgico, dentro da nossa própria seara. Então a igreja romena carece ainda de um aperfeiçoamento na visão de alcançar outros povos e até mesmo a sua própria nação. E o segundo aspecto é a questão de finanças, algo que eu descobri aqui que me gera um pouquinho de ansiedade e preocupação, é o fato de que os pastores mais envolvidos em plantação de igrejas ou em missões, com trabalhos um pouco mais abrangentes, visando alcançar outras pessoas, são pastores que geralmente recebem recursos do exterior. Porque pouco se fala de dízimo. Dízimo é um conceito muito pouco ensinado. As contribuições são muito poucas na igreja, então você não consegue desenvolver trabalhos. Então existe uma relação meio que de trabalho. Se eu recebo, eu faço. Se eu não recebo, eu não faço. Isso é algo que me gerou um pouco de preocupação, algo que eu preciso pensar estrategicamente junto com a equipe da CEPAL, de maneira que nós venhamos a poder também ensinar e desenvolver a relevância dos dízimos, o ensino bíblico acerca de como lidamos com finanças, de como os crentes em geral lidam com as finanças e o sustento dos trabalhos da igreja.
Um outro informe que eu gostaria de dar é que nas sextas-feiras eu tenho tido reuniões regulares com pastores e líderes e missionários aqui na Romênia. O intuito desse grupo é trabalhar o aconselhamento bíblico, não em termos de ensinar o aconselhamento bíblico, coisa que aqui na Romênia precisa muito. Eles não têm know-how do que é o aconselhamento bíblico. No entanto, a ideia é aconselhar esses pastores, ouvir esses pastores. Os pastores aqui são muito isolados, muito solitários. Lá em Dragoneț-Ioți, no interior da Romênia, eu conheci um pastor, por exemplo, que, uau, ele mal me conhecia, mal conhecia a nossa equipe, mas ele já abrindo o coração, chorando, falando das dificuldades, de como é difícil pastorear. Então tem sido um momento muito, muito rico, onde nós podemos ouvir de problemas, ouvir dos sofrimentos, dos problemas familiares e poder estar ajudando, aconselhando biblicamente e prestando apoio a esses irmãos. E também, obviamente, podendo falar e também ser ouvido. Então tem sido um trabalho muito bacana. Agora eu quero falar da Biserica Batista Adonai. Nós tivemos um contato, conhecemos e estamos nos relacionando com uma igreja chamada Adonai aqui na Romênia, e ela é diferente de tudo aquilo que eu já vi por aqui. Primeiramente porque são dois pastores, eles creem na eficácia do colegiado de pastores, mas são dois pastores, é uma igreja extremamente cristocêntrica e focada no estudo da Bíblia. Fantástico. As pregações, elas são cristocêntricas, as pregações são expositivas. Algo muito difícil aqui na Romênia. Se vocês tiverem a oportunidade de nos visitar e ir para os cultos, os irmãos perceberão que as pregações geralmente são calcadas e pautadas em experiências pessoais, em histórias marcantes, e ele se utiliza, obviamente, a Bíblia. No entanto, se pensam textos ou grupos de textos da Bíblia que geralmente, para fundamentar a ideia de um pastor, não existe, e muitas vezes esses textos são tirados fora do seu contexto, não é? E só que nesta igreja não. A igreja tem aprendido por meio dessas exposições bíblicas a ler a Bíblia, a interpretar a Bíblia, e os pastores fazem isso de maneira muito consciente. Então, fiquei muito feliz pelo trabalho deles, e a diferença já se nota no comportamento dos irmãos, a maneira como recebem pessoas e a maneira como veem pessoas, a maneira como eles amam pessoas, a maneira como eles amam aqueles que chegam na igreja e se relacionam com as pessoas de fora. Às quintas-feiras eu tenho participado de pequenos grupos, temos estudado o livro de Provérbios, e é muito interessante que a gente tem visto a sequência de provérbios, então você consegue, dentro do seu contexto, explicar, e as pessoas estão interessadas em aprender. É muito gostoso ver isso, é muito gratificante ver isso, as pessoas bebendo da palavra de Deus com sede e querendo aprender. Também tenho participado de reuniões mensais com os homens, onde temos estudado a salvação, a soteriologia. Temos também tido aqui reuniões para mulheres, e é fantástico, porque isso é algo muito difícil aqui na Romênia. As mulheres são colocadas a um segundo plano, então não existem pessoas para aconselhar, não existem pessoas para acompanhar, e nesta igreja isso está ocorrendo. Bom, continuando, nos dias 25 e 27 eu estarei indo ao Seminário Batista aqui de Bucareste para ministrar 2 aulas. Eu passarei o período inteiro lá da segunda e da quarta-feira juntamente lá com os alunos, ministrando aulas ali no seminário. Vamos falar um pouquinho agora sobre saúde, família. Esteja orando ainda por Juliandra. Ela teve 2 episódios muito chatos aqui na Romênia em relação à saúde. Um deles, devido acho que à tensão, não sei, um dente dela quebrou. Eu levei ela no dentista, aqui uma dentista muito simpática, muito bacana. Consertou o dente e ontem ela quebrou outro dente. Então, esteja orando por Ju.
vou ter que retornar no dentista, ver tudo isso. Estejam orando pelo Davi, pela Ana Júlia, pela adaptação deles. Graças a Deus, eles estão muito felizes de ir nesta igreja, na igreja Adonai. No último domingo, eles puderam ajudar na sala de aula, ensinar algumas coisas em sala de aula, então eles se sentiram muito úteis, muito bem recebidos. Estejam orando também pela minha saúde. Eu não pude ir para Sibiu ainda, por conta disso, não retornei ainda a Constança, a igreja que nós temos aí um desejo de trabalhar futuramente, porque eu precisei começar a tomar toda aquela medicação, né, a imunidade caiu e eu tive outros sintomas, tá? Como é que está a relação à minha saúde nesse exato momento? Graças a Deus eu não tenho tido questões mais graves no intestino, porque a medicação que eu estou tomando, ela serve para a doença de Crohn, então eu tenho estado mais assintomático. Na realidade, nos últimos 2 dias é que voltou aí uma queimação no intestino, mas nada comparado do que era. E nem nos meus olhos eu tive inflamações mais sérias. Eu tive no meu olho esquerdo novamente um princípio de inflamação, mas ela cedeu muito rápido. O que eu preciso ainda ver são as questões dos meus nervos ópticos. O esquerdo nem tanto, mas o direito, mais de 30% do nervo óptico está comprometido. E os médicos precisam continuar fazendo investigações. Porque pode ser desde um simples glaucoma, ou pode ser algo relacionado com a doença autoimune. Ok? Por quê? Eu tenho tido muitas reações de efeitos colaterais das medicações. Hoje mesmo eu fiz um outro exame de sangue, amanhã fica pronto para ver se meu fígado está ok, se meu organismo está ok por causa das altas dosagens deste remédio. Mas eu tenho tido ainda os formigamentos nas mãos e pés, especialmente nos pés, choques. A última eletroneuromiografia deu lesão nos nervos periféricos, pode ser que seja relacionado com a bainha de mielina, e eles estão tentando encaixar isso tudo, né? Então eu tenho tido às vezes cansaço, falta de fôlego mesmo. Teve um episódio que eu tive aqui que foi um pouco mais preocupante, de muito desequilíbrio. Meu ouvido começou a zumbir muito, eu escutava as pessoas mais distantes, dificuldade de raciocínio e muita perda de equilíbrio. Minha perna parecia que tropeçava uma na outra, ok? A princípio, será que é a esclerose múltipla? No Brasil eu já tinha feito uma ressonância e não havia dado nada, ok? Mas há uma suspeita ainda que precisa ser confirmada ou não, e eu preciso fazer exames em relação a isso. Só que no laboratório que eu fui hoje, eles não fazem esse exame específico. Eu vou ter que achar um laboratório que é para ver se não está relacionado com a neurite óptica, porque os sintomas se encaixam perfeitamente e isso pode explicar os danos no meu nervo óptico, e geralmente isso está relacionado à autoimunidade. Orem para que não seja isso, porque se for a coisa complica um pouco mais, porque as medicações são de alto custo. Mas estamos aqui gratos a Deus porque nenhuma inflamação mais séria ocorreu em mim, e eu estou muito aliviado em relação a isso. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas suas orações. E lembrem-se, hoje é um belo dia para salvar vidas. Já compartilhou o Evangelho de Cristo com alguém? Então não perca tempo. Fale de Cristo. Um forte abraço. Mais alguma coisa?